Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam motivados para mais uma teleaula. A nossa disciplina Modelos de Gestão. Estamos vendo aí, trabalhando assuntos importantes, assuntos interessantes sobre modelo de gestão. Então, espero que vocês estejam aproveitando bastante aí, tá certo, pessoal? Professor Henri Nonaka, mestre em administração, graduado em administração pela Universidade Estadual de Londrina. Estou conduzindo essa disciplina aí, trabalhando com vocês todos os assuntos referentes aí ao nosso tema, à nossa disciplina, modelo de gestão. É uma grande satisfação poder estar aqui com vocês, tá certo? Espero que vocês estejam aí aproveitando bastante os conhecimentos tratados aí. Vamos para o slide então, modelo de gestão, nós vamos trabalhar aí a nossa disciplina, né? Teleaula 3, olha lá, vamos falar hoje sobre planejamento e organização, tá? Nós temos aí planejamento e organização, são dois tópicos importantes que nós vamos tratar aí durante a nossa disciplina aí, durante a nossa aula de hoje aí, tá certo, pessoal? Ok, nós temos aí então contextualização da nossa teleaula, né? A nossa contextualização. Nós temos ali os assuntos da nossa teleaula 3, né? Nós vamos falar sobre planejamento, né? Que é importante aí que se faça planejamento, é uma das funções do administrador, né? Planejamento, planejar. É importante ele planejar é você se preparar para o futuro. A gente já comentou um pouquinho na nossa teleaula 1 sobre o planejamento, mas é você se preparar para o futuro, né? Planejamento, então, primeiro tópico que a gente vai trabalhar aí no dia de hoje, vamos trabalhar os níveis de planejamento, os níveis. Cada nível hierárquico da nossa organização, a gente trabalha o planejamento. Então vamos trabalhar isso aí, vamos ver isso aí, vamos ver como é que o planejamento se dá em cada nível hierárquico da nossa organização, tá? Níveis de planejamento aí. Organização também, mais uma função do administrador, né? Que seria organizar, né? Distribuir as atividades, organizar o trabalho, né? Mais uma função. E vamos trabalhar também os métodos de departamentalização, né? Como configurações diferentes de estrutura organizacional, né? Vamos ver daqui a pouquinho aí. O que é isso, professor? Estrutura organizacional. Vamos trabalhar, daqui a pouquinho a gente vai ver aí, tá? Mas são os métodos de departamentalização, são as configurações diferentes que nós temos à disposição para a gente poder trabalhar, tá? Então, planejamento, níveis de planejamento, organização, métodos de departamentalização, tópicos da nossa teleaula 3 aí, tá? A gente sempre começa com uma situação-problema, né? Vocês têm reparado aí, durante as nossas aulas, a gente começa com uma situação-problema, para que vocês comecem a pensar, a refletir sobre isso aí, né? A situação-problema que aborda os conteúdos tratados na teleaula. Então, para a gente poder dar o início, pontapé inicial, deixo uma situação-problema para vocês irem pensando durante a resolução dela, né? Pensando durante a nossa teleaula aí, tá? E ao final da nossa aula, nós teremos a resolução, tá? Da nossa problemática aí, tá? Situação-problema então, olha lá, nós temos uma situação-problema. Lucas quer se tornar o empreendedor. Lucas aí, um nome fictício, quer se tornar o empreendedor. Ele está pensando em abrir um restaurante na região central da sua cidade. Então pensa na sua cidade aí, né? O Lucas aí mora na sua cidade, ele quer abrir um restaurante no centro da cidade, da sua cidade aí, tá? E você, caro aluno, você é um consultor empresarial e precisa ajudar o Lucas a abrir esse restaurante. Olha que legal, você aí vai trabalhar como consultor empresarial para o Lucas aí, né? Quais são as ações ligadas ao planejamento que devem ser realizadas? O que a gente deve fazer com relação ao planejamento? O que eu devo fazer, né, com relação ao planejamento aí para abrir esse restaurante, para ajudar o Lucas a abrir o restaurante dele, né? E quais são as ações ligadas à organização que devem ser realizadas? E quanto à organização, vamos trabalhar aí as duas funções, né? Planejamento e organização. O que eu tenho que fazer com planejamento? O que eu tenho que fazer com relação à organização para aí abrir esse restaurante na região central da sua cidade? Vamos ajudar o Lucas então, você é um consultor empresarial, olha que chique aí, né? Vamos trabalhar então essa situação, problema, durante a nossa aula, você já vai pensando aí como resolver essa situação, problema, tá bom? Vamos lá então para a nossa parte 1, vamos lá, olha o slide colocado aí para vocês. Parte 1, planejamento. A primeira função do administrador aí, planejar, planejamento. Temos aí parte 1, planejamento então, tá? O que é planejamento, pessoal? Planejamento é um processo, tá? É um processo. O processo de planejamento é a ferramenta para administrar as relações com o futuro. Desejo um futuro lá na frente. O que eu tenho que fazer? Tenho que me planejar para ele.
não é verdade? Quero ser alguém lá na frente, tenho que me planejar para ser alguém. Quero que a minha organização esteja lá na frente dessa maneira, tenho que me planejar para chegar a essa maneira, né? É uma aplicação específica do processo de tomar decisões, as decisões que procuram de alguma forma influenciar o futuro ou que serão colocadas em prática no futuro, são decisões de planejamento, né? Então, você planejar, né? Você querer chegar a algum lugar, né? Você saber o que você tem que fazer para chegar lá. Você almeja um futuro, você quer um futuro, então você tem que se preparar para ele. Você tem que verificar quais são as suas ações que você tem que fazer para alcançar esse futuro almejado, né? Isso é planejamento, é esse processo que nós temos aí, tá? E o processo de planejamento, ele tem algumas etapas, né? Vamos pensar nas etapas. Para efetivar o planejamento, eu tenho que respeitar, eu tenho que seguir algumas etapas aqui, tá? Qual que é a primeira etapa de um processo de planejamento? Primeiramente, você vai definir objetivos, tá? Vai definir objetivo. O que você quer? Vamos pensar em uma organização, vamos pensar numa rede de lojas de móveis e eletrodomésticos, tá? Pensa nessa organização aí, uma rede de lojas de eletrodomésticos e móveis. Estamos aqui no Paraná, por exemplo, ok? Paraná, estado do Paraná aqui, tá? Então, vamos definir o objetivo? O que eu quero que tem como objetivo? Analisando o mercado, analisando a situação da nossa organização, eu quero vender os meus móveis e eletrodomésticos lá para o Rio Grande do Sul. A minha rede está no Paraná, mas eu quero ir para o Rio Grande do Sul. Olha que legal nosso objetivo. Então, a primeira etapa é definir o objetivo, o que você quer. Eu quero vender meus móveis e eletrodomésticos lá para a região do Rio Grande do Sul, ok? Depois, a próxima etapa do planejamento é você fazer o quê? Você verificar qual a situação atual em relação aos objetivos, né? Então, você verificar o que você tem de bom, o que você tem de ponto forte, o que você tem de ponto fraco, né? São questões que a sua situação atual em relação ao objetivo que você quer. O que eu tenho de ponto forte que vai me ajudar a alcançar meu objetivo? O que eu tenho de ponto fraco que eu tenho que melhorar para alcançar meu objetivo? Então esse é o momento da reflexão. Verificar qual a sua situação atual em relação ao que você quer, em relação ao seu objetivo. O que você precisa fazer, né, para alcançar esses objetivos aí, tá? O que você tem de ponto forte, ponto fraco aí. Depois você vai fazer o quê? Você vai desenvolver premissas quanto às condições futuras, tá? Você vai desenvolver algumas premissas quanto às condições futuras. Então, você vai identificar o que você espera lá na frente, né? O que você espera lá? Quais as condições futuras que você espera, né? Futuras, né? Lá na frente, com relação à situação que você quer para a sua organização. Não, lá na frente eu espero o seguinte, vai ter um concorrente forte lá no Rio Grande do Sul, concorrente muito forte, o cliente é exigente lá do Rio Grande do Sul, então essa é a situação que você espera do futuro lá, se você ir lá para o Rio Grande do Sul. Ah, então são as premissas aí quanto às condições futuras, né? O que te espera lá na frente, ok? Aí o que você vai fazer? Analisar as alternativas de ação, você vai desenvolver alternativas, né? O que a gente pode fazer para vender lá para o Rio Grande do Sul? Né? O que dá para a gente fazer? Vamos fazer alguma coisa, o que dá para fazer? Dá para eu, por exemplo, abrir, criar um site da minha organização. Vamos pensar que eu não tenho, a minha organização não tem, a minha rede de lojas não tem site ainda, onde vende, né, não tem venda online, eu não tenho ainda venda online. Então, uma opção, não é verdade? Eu crio um site lá e divulgo lá no Rio Grande do Sul o meu site, as pessoas vão começar a comprar pelo meu site lá, tá? Essa é uma opção, uma alternativa de ação. A segunda alternativa pode ser o quê? Pode ser abrir filiais, né? Vou abrir filiais lá no Rio Grande do Sul, da minha rede de lojas. Vou abrir diversas filiais lá no Rio Grande do Sul. Tá? Também é uma opção, uma ação que eu posso fazer. A outra pode ser o seguinte, eu vou adquirir uma rede lá do Rio Grande do Sul. Né? Uma rede que não está muito boa, está capengando das pernas lá, está meio ruim, né? Então eu vou adquirir essa rede lá do Rio Grande do Sul. Tá lá, né? Vou adquirir essa rede que está lá, vou comprar essa rede. Aí eu vou, né, me instalar lá, levar, né, eu adquiro essa rede e aí também consigo vender lá para o Rio Grande do Sul. Então, colocamos de forma rápida aqui 3 opções, 3 alternativas de ação aí para poder vender para o Rio Grande do Sul, né? O que a gente vai fazer depois? Escolher um curso de ação
entre as várias alternativas, né? Então, eu vou escolher uma alternativa. O que a gente vai fazer, então? Dessas que a gente tem, o que eu vou fazer? Escolher um curso de ação, né? E criar um plano para fazer com que a gente consiga executar essa alternativa aí, tá? Então, a escolhida foi o seguinte. Bom, levando-se em conta custo-benefício, o que eu posso fazer? Eu vou criar um site da minha organização, da minha rede de lojas, e divulgar lá no Rio Grande do Sul para que as pessoas comprem meus móveis. É uma opção, né? A gente fez o estudo aí, levou em conta aí o custo-benefício, que é mais interessante, né? Criar um site, tá? E eu vou criar um plano nessa etapa aqui, eu vou criar um plano, né? Que é um plano? Plano aí é um documento, um plano, onde vai constar o quê? As ações que eu tenho que fazer para realizar essa alternativa, que é abrir o site, criar o site lá da minha organização, né? O que eu tenho que fazer como ações? Eu tenho que ir lá, né? Buscar uma consultoria para me ajudar a criar meu site, né? Tenho lá que comprar, né? De uma organização que trabalha com sites, né? Para criar o site, não é verdade? Criar o site. Tem que buscar um responsável para conduzir as atividades de organização desse site aí da minha organização. Então, diversas atividades eu tenho que realizar que vão estar inseridas num plano para a gente poder, né, realizar essa alternativa de criar um site, né, lá para vender no Rio Grande do Sul, ok? Aí, por último, o que a gente vai fazer? Vamos implementar o plano, né? O plano que consta as ações que eu tenho que fazer, eu vou implementar esse plano e avaliar os resultados, né? É importante a avaliação dos resultados para ver se a gente estamos atingindo o quê? Os objetivos estipulados anteriormente. Estamos vendendo bem no Rio Grande do Sul? Né? Então, avaliar o resultado depois, ao final, para verificar se a gente está realmente atingindo os objetivos. Né? Podemos estar ou podemos não estar, mas se a gente não estiver atingindo, talvez tenhamos que mudar o curso, talvez tenhamos que fazer alguma alteração aí nesse processo, tá? Mas, basicamente, o processo de planejamento é composto por essas etapas aí, tá? Certo? Tranquilo? Não é difícil, é fácil, né? Para a gente poder trabalhar da melhor forma possível, ok? Vamos aí, então, né, na próxima parte 2 aí agora, os níveis de planejamento, né? Nós temos aí os níveis de planejamento para a gente poder trabalhar, né? O planejamento, ele acontece nos diversos níveis da minha organização, né? Níveis. Que níveis esses, professor? Os níveis hierárquicos da minha organização. Ele acontece nos diversos níveis de planejamento. Né? Ele vai acontecer, vamos desenhar aqui, para vocês rapidinho aqui, a nossa pirâmide organizacional. Lembra da pirâmide organizacional? Aqui em cima temos o nível estratégico. Aqui no meio, o nível tático das gerências, né? E aqui embaixo, o nível operacional. Nós temos aí os níveis hierárquicos aí da pirâmide organizacional da minha organização aí, estratégico, tático, operacional. Tá? E o planejamento, ele vai abordar os 3 níveis. Né? A gente vai abordar os 3 níveis aí. Né? 3 níveis aí são abordados no processo de planejamento. Tá? Aí nós temos o seguinte, né? Nós temos aí, né, a importância desses níveis para a gente poder trabalhar. É o seguinte, o planejamento ele começa lá em cima. Né? É o planejamento estratégico, definido aqui em cima, no nível estratégico. No nível estratégico aqui, a gente define o quê? Nós definimos os objetivos aí, né, com relação ao direcionamento da minha organização. Para onde minha organização vai? Né? O que a gente vai fazer? Com relação às informações do mercado, as informações da economia, as informações do ambiente, com tudo que eu tenho de informação, para onde nós vamos? Para onde minha organização vai? Né? São decisões tomadas aqui em cima, no planejamento estratégico, no nível estratégico, tá certo? Vamos pensar, por exemplo, aí, né? Uma decisão aí que a gente vai abordar aí no nível estratégico. Nós queremos ser a número 1 no estado de São Paulo. Né? Uma outra organização, queremos ser a número 1 no estado de São Paulo. É definido lá, né? No planejamento estratégico, no nível estratégico. Mas espera aí, para eu executar, para eu realizar esse objetivo de ser a número 1 no estado de São Paulo, eu preciso do planejamento tático. Né? Planejamento tático. O planejamento tático ele é realizado pelas áreas da minha organização. O planejamento tático é realizado pela área de marketing, pela área de produção, pela área de RH, né? Pela área financeira. Essas áreas, planejamento tático,
realizam as suas ações, servindo como suporte para que as decisões tomadas no estratégico aconteçam. Né? Então, o planejamento tático serve de suporte para que o planejamento estratégico aconteça. Né? Porque para eu ser a número 1 lá no estado de São Paulo, eu preciso do quê? Eu preciso de um plano de produção, né? No sentido de produzir mais produtos, questões de produção. Né? Eu preciso ações ligadas ao marketing, à área de marketing, né? Divulgação, vendedores. E eu preciso de questões ligadas, ações ligadas à área de RH, não é verdade? Área de RH, pessoal, né? Contratação, mais pessoas, treinar pessoas. E eu preciso também de ações, decisões ligadas à área financeira, né? A questão das aplicações, dos investimentos, na parte financeira. Então perceba o seguinte, planejamento tático das áreas, produção, RH, marketing, finanças, vão servir de suporte para que o estratégico aconteça. Né? Para que aquela decisão tomada no estratégico de ser a número 1 no estado de São Paulo aconteça. Tá certo? Então funciona dessa maneira aí. E aí a gente desce mais um pouquinho para o operacional. Tá? Para o operacional. Percebam o seguinte, para que o tático aconteça, né? Para que as ações, as decisões lá do planejamento tático das áreas aconteçam, eu preciso do planejamento operacional. Né? Preciso do operacional. É o operacional, das questões que trabalham com relação ao operacional, ao dia a dia. Né? Por exemplo, o pessoal da produção que está lá no operacional tem que trabalhar o quê? Mais produtividade, tem que ter um plano ligado ao quê? A mais produtividade, a menos desperdício. Né? Pessoal, os vendedores que também estão no operacional precisam ter um plano para visitar mais clientes, por exemplo. Então percebam, o operacional agora, né, lá no operacional, está servindo o quê? De suporte para que o tático aconteça. Né? Percebo que estão interligados essas questões. Né? O estratégico define lá o futuro, o direcionamento da minha organização. O tático são as áreas, né? Planejamento tático das áreas, marketing, finanças, RH. E o operacional dia a dia, né? A parte operacional que vai servir de suporte para que o tático lá aconteça. Tá certo? Aqui na Câmara de Documentos, vocês vão poder ter uma ideia um pouco melhor sobre essa questão, né, do planejamento estratégico, tático, operacional. Olha aqui, planejamento estratégico envolve toda a organização, direcionada a longo prazo, focaliza o futuro e o destino. Ação global ação global aqui. Planejamento estratégico, né, mapeamento ambiental, avaliação de forças e limitações da nossa organização, nível institucional. Descemos um pouquinho, planos táticos, né? Nós temos aqui, envolve cada departamento, como eu falei para vocês, direcionado a médio prazo, focaliza o imediato, né? Ação departamental, né? Departamental, planos táticos aqui no nível intermediário. Descemos um pouquinho mais aqui, planos operacionais, né? Envolve aqui cada tarefa, atividade. Direcionado a curto prazo, focaliza o imediato presente, é o dia a dia, né? Que eu falei para vocês. Ação específica e molecular, tá certo? Então aqui deu para vocês terem uma ideia um pouco melhor aí sobre, né, essas questões do que o planejamento aí, ele vai envolver os diversos níveis da minha organização, né? Cada nível com as suas decisões, com as suas ações aí, tá certo? Níveis de planejamento então para vocês. Vamos aí continuar então, parte 3, organização. Saímos da função planejamento, pessoal, vamos entrar agora na função organização. Mais uma função do administrador, ele tem que organizar, né? Organizar o que, professor? Organizar o que? O trabalho das pessoas, né? O que cada um vai fazer. Eu tenho que definir isso, eu tenho que organizar o trabalho das pessoas. Definir o que cada um vai fazer na minha organização. Por que eu tenho que definir isso? Porque senão o pessoal fica perdido, não é verdade? Vai todo mundo ficar perdido. O que eu vou fazer agora? Quais são as minhas obrigações? Quais são as minhas atividades? Se ninguém sabe disso, como é que faz? Fica complicado. Então tem que ter, o administrador ele tem que organizar, né? Tem que definir quem vai fazer o que vai fazer. Olha aí para vocês então, a organização, a função administrativa, né? O processo de dividir o trabalho entre pessoas para realizar objetivos chama-se processo de organização, tá?
processo aí de organização, tá? Nós temos aí então o processo de dividir o trabalho entre as pessoas aí que nós temos aí para vocês, tá certo? Dividir o trabalho então, olha aí que legal, né? Organização, divisão do trabalho. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Vou dividir o trabalho, né? Temos que dividir o trabalho entre as pessoas, né? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer essa outra atividade. Aqui na Câmara de Documentos, mostrar aqui para vocês então, olha aqui, né? Nós temos aqui na Câmara de Documentos, olha aí, né? Dá para a gente poder definir para vocês aqui agora, vou afastar um pouquinho aqui para vocês, olha aí, né? Aqui eu estou definindo o quê? Eu estou dividindo o trabalho. Vou criar aqui um organograma, né? Podemos aí pensar já num organograma, né? Dividir o trabalho. Tenho aqui o líder do projeto de pesquisa, né? Vamos pensar num trabalho de pesquisa aí, tá? Líder do projeto de pesquisa, nós temos pesquisadores de campo, nós temos aqui pesquisadora da bibliografia e temos aqui a redatora, que vai cuidar, né, das questões da redação aqui. Essa vai pesquisar a bibliografia e essa aqui são os pesquisadores de campo. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu dividi o trabalho, né? Sei o que cada um vai fazer. Esse pesquisador vai fazer essas atividades, pesquisadora da bibliografia e a redatora. Aqui está caracterizada aqui a divisão do trabalho, o que é que cada um vai fazer. Pesquisar a bibliografia e redator aqui, tá certo? Voltando aqui no slide, nós temos aqui também um organograma, né? Nós temos aqui um organograma. O organograma aqui, né, mostra a organização do trabalho para a gente. Né? Vai mostrar a organização do trabalho para a gente, o organograma. O organograma a gente cita aqui, mostra aqui para vocês, seria um gráfico, né? Um gráfico que mostra aqui a organização do trabalho que nós temos aí, tá? Vamos ver se dá para a gente poder aproximar aqui para vocês enxergarem melhor aqui, tá? Então aqui, ó, o nosso organograma, esse gráfico que mostra aqui a organização do trabalho, né? Para a gente, alguns pontos eu gostaria de ressaltar com vocês aqui, tá? Esse organograma mostra para mim o quê? Mostra primeiramente os cargos, né? Como a gente comentou agora há pouco aqui, cargo, esse cargo, esse cargo, esse cargo, esse cargo, vai mostrar para mim quais são os cargos da minha organização, tá? Vai mostrar aqui para mim também a questão aqui da autoridade e hierarquia, né? Autoridade e hierarquia. Quem está acima de quem, né? Quem tem autoridade? O que seria autoridade? Autoridade é o direito legal de dirigir as pessoas, né? Essa é a autoridade. Então, quem tem autoridade sobre quem? O nosso organograma mostra o quê? Mostra que esse que está aqui em cima, esse cargo que está aqui em cima, tem autoridade sobre esses outros cargos aqui que estão abaixo. Estão no nível hierárquico mais abaixo. Esse está no nível hierárquico mais acima. Tá? Então mostra para mim as questões da autoridade e hierarquia, tá bom? Mostra para mim também esse organograma as linhas de comunicação. Tá? Quem se comunica com quem aqui? Né? No caso aqui, a linha de comunicação, quem se reporta a quem? Né? Esse cargo se reporta diretamente a esse cargo acima. Esse cargo se reporta diretamente a esse cargo acima. E esse cargo que se reporta diretamente a esse cargo acima. Então, as linhas de comunicação, né? Seja de cima para baixo ou de baixo para cima, né? De cima para baixo na orientação e de baixo para cima na questão do retorno, né? Nós temos aqui, então, as linhas de comunicação. Né? Esse cargo se reportando a esse cargo de cima aqui. Então, mais um ponto que nós temos aqui, as linhas de comunicação. Esse organograma vai mostrar para mim também, pode mostrar para mim, também apresentar as questões de responsabilidade. Esse cargo aqui tem algumas responsabilidades. Esse cargo tem outras responsabilidades. E esse outro cargo tem outras responsabilidades. Tá? Então, as responsabilidades podem estar inscritas, né, em uma descrição de cargo. Cada quadradinho desse tem uma descrição de cargos. O que é descrição de cargos, professor? É descrição, o nome já está dizendo, a descrição do cargo. O que aquele cargo faz? Quais as atividades, quais as responsabilidades, né? O que tem que ser realizado. Está tudo descrito ali na descrição de cargo. Então, cada quadradinho desse, que seria um cargo, por exemplo, consta uma descrição de cargos. Né? O que tem que ser realizado, o que tem que ser feito. Né? E cada um, quando ocupa aquele cargo, sabe o que tem que fazer quando lê lá a descrição de cargos, ok? Então, basicamente, o organograma mostra aí pra gente, mostra aí pra vocês essas questões que a gente trabalhou com vocês aí, ok? Vamos aqui no slide também, voltando aqui.
centralização e descentralização, né? O que é isso, professor? Centralização, a questão da centralização da decisão, né? A gente observa, quando a gente observa uma centralização, aqui na Câmara de Documentos, uma centralização é quando a decisão ela é centralizada aqui no topo, né? Por exemplo, o gerente geral, ele centraliza as decisões, é uma centralização, ele centraliza para ele, ele toma as decisões, não consulta as pessoas, tá certo? Então aqui é a centralização. E aqui voltando no slide, e a descentralização, né? A descentralização é quando aqui, por exemplo, o gerente geral, ele delega, né, o poder de decisão para os seus subordinados, né? Quando ele não centraliza, mas ele descentraliza, ele delega para esse, delega para esse, delega para esse o poder de decisão, encontramos aí uma descentralização, tá certo? Descentralização da questão da decisão aí, tá certo? Então, pontos importantes aqui com relação à organização, com relação ao organograma, que mostra pra gente a organização aí do trabalho, né? Tranquilo, sem mais problemas, certinho para vocês, ok? Vamos continuar então, parte 4 agora, né? Métodos de departamentalização, né? Nós temos aí os métodos de departamentalização, que são aí os métodos aí que nós temos à nossa disposição, para a gente poder trabalhar aí com vocês, aí aqui agora, né? A questão das configurações. As configurações que nós temos ali, com relação às configurações que nós temos, configurações diferentes de organograma. São os métodos de departamentalização. Diferentes configurações de organograma que nós temos à disposição, né, para a gente poder aí realizar as atividades na nossa organização, tá? Nossa parte 4, então, consta com relação a isso aí, né? Departamentalização. Nós temos a departamentalização funcional, né? A funcional é quando o organograma ele apresenta uma configuração ligado às funções, né? Primeiramente, aqui eu vou grifar aqui para vocês, então, primeiramente a funcional. Como seria aí um organograma, né? Como seria uma departamentalização funcional? Aqui na Câmara de Documentos, vou mostrar aqui para vocês, então, ó. Aqui a funcional seria o seguinte, por função, o organograma que mostra as funções, né? Funções aqui, ó, por exemplo, temos administrador geral aqui, função industrial, função marketing, função finanças, função logística e função recursos humanos, né? Cada qual, né, com as suas questões aqui, industrial, produção, manutenção, engenharia, utilidades, marketing, finanças, logística, recursos humanos, cada qual com as suas atividades aqui, né? Nós temos aqui, né, o organograma aqui, mostrando aqui, né, o organograma, uma departamentalização funcional. Nós temos por função, né, aborda as funções aqui, industrial, marketing, finanças, logística e recursos humanos aqui, tá certo? Então nós temos ali essas questões envolvendo aí esse critério aí funcional de organização, tá? Uma configuração que nós temos aí. Voltando aqui no slide, nós temos aqui por produto, né? Por produto, nós temos aqui por produto, então, né? Por produto, quando que eu, é uma outra configuração, quando que eu realizo essa configuração por produto? Quando, por exemplo, eu preciso que haja uma especialização no produto. Quando eu tenho produtos, né, com muitas especificações técnicas, quando eu tenho produtos aí que exigem um conhecimento muito apurado com relação ao funcionamento do produto, né? Quando eu tenho essa situação, eu escolho a configuração, eu posso escolher a departamentalização por produto, né? Por produto, né? Por produto, então, é quando eu preciso de uma especialização com relação ao produto que eu tenho, né? Com o produto que eu, né, tenho aí na minha organização, tá? Por exemplo, aqui na Câmara de Documentos, seria por produto aqui, ó. Aqui seria uma departamentalização por produto, né? Gerente geral de vendas, veículos novos, especializado em veículos novos, veículos usados, especializado em usados e peças e serviços, né? Nessa configuração, eu consigo fazer com que haja uma especialização com relação a determinado produto. As pessoas que vão conhecer tudo sobre veículos novos, outros sobre veículos usados, outros sobre peças e serviços aí. Então essa é uma configuração que aborda a questão do produto aí, certo? Aqui nós temos também, voltando aqui no slide, nós temos aqui por cliente, né? Por cliente seria o quê? Quando, por exemplo, eu tenho muitos clientes importantes,
Tem aqueles clientes importantes que eu não posso de maneira nenhuma falhar com eles. Então eu crio aí uma departamentalização por cliente, porque eu tenho clientes muito importantes aí, tá? Então ficaria mais ou menos assim, né? Temos aqui, por exemplo, aí teremos aqui cliente A, né? Todas as questões voltadas a cliente A, cliente B, né? Cliente B aqui e cliente C aqui, tá? Cliente C aqui. Então seria, né, uma departamentalização por cliente, tá? Quando eu tenho clientes importantes, por exemplo, aí as agências de publicidade, elas adotam aí uma departamentalização por cliente, né? Conta A, conta B, conta C, né? Tá lá ligado às questões para entender, para atender de forma personalizada aquele cliente, tá? Então, quando eu tenho clientes importantes, eu escolho a departamentalização, então, por cliente, ok? Nós temos também a geográfica, né? Na geográfica, o que a gente tem aqui? Na geográfica, eu tenho aí a questão, quando eu tenho uma região muito grande, né, para poder trabalhar. Então, é geográfica, uma região muito grande aí para poder trabalhar. Então, eu preciso trabalhar com a questão aí da configuração, uma departamentalização geográfica. Vamos aqui na câmera dos documentos, mostrar aqui para vocês. Então, seria mais ou menos assim, né? Na geográfica, olha aqui, administrador geral, serviços centrais, Europa, América Latina, América do Norte e Ásia. Então, nós temos aqui, ó, Europa, marketing, produção, finanças, recursos humanos, né? Da Europa. América Latina, marketing, produção, finanças e recursos humanos para a América Latina. Então, questões aí ligadas a questões geográficas. Quando eu tenho uma região muito grande, né, de abrangência da minha organização, eu posso escolher, então, a configuração, a departamentalização aí, geográfica aí. E aqui, no slide, a gente tem aí a questão matricial, né? Mais uma configuração que nós temos ali, né? Nós temos aí a matricial, departamentalização matricial. Vou aqui grifar aqui para vocês, então. Na matricial, a gente tem aqui na câmera dos documentos, essa questão aqui, ó, seria matricial. Olha aqui, né? Nós temos o executivo principal, aqui, né? Sistema de informação, consultoria, auditoria, serviços centrais, pessoas da área de sistema de informação, pessoas da área de consultoria, pessoas da área de auditoria. Então, o que acontece na matricial? Tem um determinado projeto, nesse projeto que está sendo realizado, eu tenho pessoas de sistema de informação, eu tenho pessoal da consultoria, pessoal da auditoria. Elas vão formar uma equipe, né, para atender aquele projeto necessário, que tem que ser atendido lá. Tá? Então, olha, vamos ver aqui para vocês, aqui para ficar um pouco mais claro aqui, né? Nós temos aqui, então, ó, quando o projeto precisa de uma equipe multidisciplinar temporária, cujos integrantes poderão dedicar-se simultaneamente a outros projetos, a estrutura matricial é recomendada. Né? Então, quando a gente tem aqui essas pessoas aqui que podem trabalhar em conjunto, pessoas de formação, consultoria, auditoria, que vão trabalhar em conjunto aí para atender um determinado projeto aí, tá certo? Então aí vamos dedicar-se simultaneamente, como está escrito aqui, cujos integrantes poderão dedicar-se simultaneamente a outros projetos aí, tá? Então essa aí é a, né, departamentalização matricial aí para a gente poder trabalhar, ok? Certo, então nós temos aí as configurações, as departamentalizações, funcional, por produto, por cliente, geográfica, matricial, departamentalização, tranquilo para vocês, espero que vocês tenham aproveitado aí, tá certo? Vamos aí para o slide, vamos resolver a situação-problema, né? Como é que a gente vai resolver a situação-problema aí então com vocês? Vamos lá. Na situação-problema, temos aí ações de planejamento, né? Lembram lá? Planejamento e organização, tá? Então, ações de planejamento que eu pensei, né? Lembrando que a gente planejar é se preparar para o futuro, né? A gente tem que se preparar para o futuro, então temos que identificar quais são as nossas ações que vamos realizar para alcançar esse futuro, né? Ações de planejamento, eu tenho que pensar no quê, pessoal? No local que eu vou abrir meu restaurante, né? Pesquisar, identificar qual local que você vai, né, abrir aí o seu restaurante. É no centro? Qual localidade? É o primeiro ponto a ser considerado, né, com relação a algumas das ações que vão constar no planejamento, tá? Tem que pesquisar com o público, né? Fazer uma pesquisa, identificar o gosto, o comportamento dos clientes, né, com relação a comer em restaurantes naquela região. Ele come, não come? Por que come, por que não come? Fazer uma pesquisa,
é muito importante. Criar também um plano de negócios. Um plano de negócios, pessoal, é um documento que vai mostrar todas as características, as questões relacionadas ao nosso negócio. Né? Quem é nosso cliente, parte financeira, como é que a gente vai vender, como é que a gente vai produzir o nosso produto, quem são as pessoas que vão trabalhar na minha organização. Então, o plano de negócios, ele se refere a todas as questões do seu negócio. É um documento, né, que você vai apresentar, que você vai aí, de repente, buscar um financiamento, de repente, você buscar um parceiro. Né? Então, o plano de negócio é muito importante que seja realizado também. Tá? Buscar recursos, você tem que buscar recursos, também faz parte de uma das ações do planejamento, tem que buscar recursos. Que recursos, professor? Recursos humanos, né? Quem vai trabalhar no seu restaurante. Recursos financeiros, você, né, investir. Recursos estruturais, os móveis estruturais do seu restaurante, tem que buscar isso aí também, né? Pensar nas questões da vigilância sanitária também, né? Mais um ponto importante, que também vai fazer parte do planejamento, a questão da vigilância sanitária, muito importante na questão do restaurante aí. Também identificar os fornecedores. Quem são seus fornecedores? Né? Também é um outro ponto que vai constar, né? Uma ação importante que vai constar no seu planejamento. Quem são os fornecedores, né? Que produtos que eles vão oferecer para você, mais um ponto importante também. Então essas são basicamente algumas ações referentes que vão constar, né, no processo de planejamento, que são importantes para você abrir o restaurante lá, que o Lucas, né, vai abrir o restaurante dele, tá? Ações de organização também, outro ponto, distribuição das atividades. Então, na distribuição, na organização, você vai distribuir as atividades. Você vai criar lá o organograma da sua organização, lembra do organograma? Vai criar lá, pode escolher o modelo de departamentalização funcional, por exemplo, né, por função, tem lá o gerente, tem lá o cozinheiro, tem lá o atendente, tem lá o administrativo, por função, pode ser escolhida a departamentalização funcional, e aí você vai buscar então ações de organização na distribuição das atividades, definir quem vai fazer o que no restaurante, ok? Resolvemos a situação, problema, tranquilo, sem mais problemas, fácil, né, pessoal? Tranquilo aí, para que vocês possam trabalhar da melhor forma possível, ok? Vamos aí continuar, então a gente tem um encerramento agora, né? Vamos encerrar então a nossa aula de hoje aí. Assuntos tratados, o que a gente falou hoje, pessoal? Planejamento, se preparar para o futuro, né? Falamos do processo do planejamento, falamos dos níveis de planejamento, lembra lá? Níveis de planejamento, né? Nível estratégico, tático, operacional, um servindo de suporte para que o outro aconteça, né? Falamos de organização, distribuição das atividades, divisão do trabalho, e os métodos de departamentalização funcional, por cliente, né, por produto. Aí pontos importantes trabalhados com vocês, tá? Finalizando então aí com vocês uma dica, né? Eu sempre deixo uma dica aí pro final aí, com o que a gente viu, com o que a gente trabalhou, eu deixo aí uma dica para vocês, tá? Planeje seu futuro, né? Faça um planejamento do seu futuro. Você quer ser o quê? Você quer estar como daqui 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, como é que você quer estar? Você já fez a tua imagem de futuro? Tem que fazer essa imagem de futuro e se planejar para ela, né? Fazer tudo que tem que ser realizado, tem que ser feito para alcançar os seus objetivos aí. Então planeje seu futuro, né? Não deixe para depois, faça isso agora. Você quer lá ser um administrador? Você quer lá ser um gestor de recursos humanos? Você quer ser um gerente? Você quer ser um empreendedor? O que você tem que fazer para ter essa profissão? Pós-graduação, fazer uma graduação, quais são as pessoas que você tem que se relacionar, né? Quem você tem que ter de parceiro? Busca seus parceiros, faça contatos com esses parceiros para, né, para te ajudarem a alcançar esse objetivo seu, né? Então você tem que pensar em todas as questões aí, o que você tem que fazer aí para alcançar aí, né, esse objetivo necessário aí, tá? Então planeje, pensa nas ações que você tem que realizar para alcançar o seu futuro aí, tá? Pensa aí que muitas vezes você tem que, às vezes, aí, abdicar de algumas coisas, né? Eu abdiquei de algumas coisas, por exemplo, de um salário mais alto, para poder aí, e trabalhei em organizações que não ofereciam, às vezes, um salário não tão alto assim, né? Para poder aprender, né? E para poder, o quê? Me relacionar com pessoas ligadas às áreas, né? Então, olha aí, faz parte do planejamento. Você, às vezes, abdicar de alguma coisa para alcançar aquilo que você deseja. Então, você tem que ver o que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos, tá bom?
Planeje seu futuro, então, é o recado final.